Oi, gente. Eu imagino que muitos de vocês estejam preocupados que aconteça no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, que a extrema-direita volte ao poder. Nos Estados Unidos, depois de ter sido derrotado por Joe Biden, Donald Trump se elegeu, né? E, claro, daqui a 2 anos temos eleição presidencial. Como evitar isso? Como evitar que a extrema-direita volte ao poder? É muito importante vocês compartilharem esse vídeo, porque eu vou traçar paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos e mostrar como isso pode ser evitado sem meias palavras, com clareza. Bem, nos Estados Unidos isso poderia ter sido evitado, e aí os paralelos vão vir para o Brasil, né? Se o plano Build Back Better, ou seja, o plano construir de novo melhor, né? Algo assim, né? Tivesse sido aprovado. E que plano era esse? O que era isso? Esse plano era um plano que visava transformações mais profundas na sociedade americana do governo Biden. O Biden não é nem um pouco de esquerda, mas adotou algumas das ideias da campanha do Bernie Sanders e algumas dessas ideias foram parar nesse plano. E que para a sociedade estadunidense, se esse plano fosse aprovado, seria uma coisa transformadora. Traria direitos trabalhistas, traria aumento do salário mínimo, traria muitas outras coisas, creches, melhorias na questão do combate ao aquecimento global, enfim, mais produção nacional, um foco na produção local, nacional, ecologicamente responsável. E esse plano teria a grande chance de aumentar muito a popularidade do Biden e, por consequência, aumentaria a popularidade da vice do Biden. Então, se o Biden tivesse desistido como desistiu por questões de saúde e a Kamala Harris tivesse candidata num cenário que esse plano tivesse sido aprovado e não foi aprovado, e eu vou chegar lá porque não foi, tivesse sido aprovado, a Kamala provavelmente teria vencido. Porque teria dado ganhos materiais tangíveis, coisas que dá para pegar e sentir para a população. Eles não conseguiram aprovar o plano, foram derrotados. Por que não conseguiram aprovar o plano? Bem, 2 congressistas, o Manchin e a Sinema, né? Joe Manchin e Kyrsten Sinema, democratas, bloquearam o plano de ser aprovado. Eles tinham votos suficientes desde que esses 2 votassem a favor, mas esses 2 se posicionaram contra. O plano foi sendo desidratado e mesmo desidratado acabou não passando. Bem, o que é que isso significa? Significa que se o governo Lula quiser fazer o sucessor, ou seja, o próprio Lula se reeleger, ou um outro candidato do campo progressista, da centro-esquerda, quiser se eleger, não vai poder defender apenas pequenas mudanças localizadas, pequenas melhorias. O Brasil está com vários dados macroeconômicos positivos. O PIB está aumentando muito, Produto Interno Bruto. O desemprego é o menor em 13 anos, mas esse dado do desemprego tem um problema. Muita gente parou de procurar emprego. Então, e essas pessoas não são contabilizadas nessa conta aí. E a informalidade aumentou. Então, dados macroeconômicos como aumento do PIB, queda do desemprego, aumento do investimento estrangeiro, que são dados macroeconômicos positivos, é muito melhor ter esses dados macroeconômicos do que não ter. Eles são insuficientes para evitar uma vitória da extrema-direita, porque o capitalismo, não só brasileiro, mas no mundo, está gerando muito sofrimento, está gerando muita frustração. E pessoas frustradas querem pegar, muitas vezes, uma pedra e jogar no sistema para destruir. E o discurso da extrema-direita acaba sendo sedutor nessa visão de destruir o sistema. Mas a extrema-direita não quer destruir o sistema capitalista. Eles querem destruir um aparente sistema político. Por isso que queriam, inclusive, implantar uma ditadura. Mas por isso, inclusive, que a esquerda não pode se fiar na defesa das instituições. O discurso não pode ser apenas defesa da democracia. Como ela está, uma democracia burguesa, liberal, é completamente insuficiente.
Temos que lutar por uma outra democracia, mais profunda, econômica, dos ambientes e dos espaços de trabalho. Precisamos aprovar, e o governo precisa compreender que precisa aprovar medidas transformadoras. E aí eu estou falando de coisas como o fim da escala 6x1. Mas não apenas o fim da escala 6x1. Eu vou pegar a escala 6x1 como exemplo para vocês compreenderem. O governo, todos os deputados do PT assinaram a PEC. Mas o governo tem que entrar na disputa dessa questão com força para defender que a jornada de trabalho seja reduzida. Vai ser reduzida para 4x3? Provavelmente não. Provavelmente 5x2 e 40 horas semanais. Mas tem que entrar com força para utilizar a pressão da sociedade nas redes sociais e nas ruas contra os congressistas de direita. Fazer eles, através dessa questão, perderem capital político. Vocês viram o que aconteceu com Nicolas Ferreira e como ele gerou a revolta dos seus próprios seguidores. Imagine isso em uma escala maior, pressionando a direita a ter que se posicionar. É um tipo de jogada que nós ganhamos de qualquer jeito. Se for aprovada uma jornada menor e as pessoas ficarem satisfeitas, a gente vai ganhar votos e vai inspirar militância por dar uma conquista material para as pessoas. Mas se a extrema-direita votar contra, eles vão perder muito capital político que pode ser utilizado durante a eleição, dizendo, olha, a gente lutou pela diminuição da jornada de trabalho, mas sabe por quê? Você continua trabalhando 6 dias da semana? Você continua trabalhando 6 dias da semana porque a extrema-direita e a direita liberal quis assim, porque eles defendem a hiperexploração. E essa é uma questão de enquadramento do debate muito importante de ser compreendida. A esquerda precisa defender transformações profundas, estruturais na sociedade, como um projeto de lei de justiça tributária, um projeto de lei para acabar com a compra dos políticos, reformando o financiamento de campanha. E tem que, com esses projetos de lei transformadores, que vão, no caso da justiça tributária, tributar menos o consumo, dizer para as pessoas, estamos lutando para transformar a comida, a água, o gás de cozinha, tudo que você consome, a energia elétrica, tudo mais barato. E quem está lutando para manter isso caro é a direita. Porque quando eles forem contra um projeto de justiça tributária que vai equilibrar a tributação brasileira, tributando mais dividendos empresariais, tributando mais o lucro dos bancos, o lucro das grandes corporações e tributando menos aquilo que atinge a classe trabalhadora e os mais pobres, a extrema-direita vai ir contra porque eles respondem, porque eles servem aos interesses dessa classe dominante. Isso vai ser educativo para mostrar para a população de que lado eles estão. Se a gente consegue aprovar, com apoio, com a pressão popular, os benefícios à população, vão fazer a população votar num campo progressista. Se a gente não consegue aprovar isso por causa do voto de um Congresso conservador, a gente pode utilizar esse voto do Congresso conservador e o apoio da extrema-direita a essas medidas impopulares para ganhar a eleição. Então, basta propor com força, lutar com força por isso. Sabe por que o Joe Biden não conseguiu ajudar a Kamala Harris a ganhar a eleição? Porque ele não lutou com força pelo aumento do salário mínimo. Ele não lutou com força por um sistema universal de saúde. Ele nem acredita nisso, defendia a opção pública e nem lutou por isso. Então, quando você não luta por uma transformação profunda, a população não acredita em você. Você não coloca a questão, ao não lutar, você não coloca a questão para que a direita se posicione. Você tem que colocar a questão, colocar o debate, pautar o debate pelaquilo que beneficia a classe trabalhadora, pelaquilo que beneficia os mais pobres. Quando você faz isso, você força a direita a se posicionar ao lado da classe dominante. E quando ela se posiciona ao lado da classe dominante, se ela for vitoriosa na disputa política, ela perde votos com a população. E se ela for derrotada na disputa política, nós ganhamos votos pelos benefícios materiais dados e conseguidos e conquistados
para a população. Então, para mim, está muito claro que se a esquerda quiser e o campo progressista quiser evitar que a extrema-direita volte ao poder, nós precisamos ousar. Ousar em defender projetos de lei como a PEC do fim do 6x1, mas outros também, não pode ser só esse, para colocar a direita e a extrema-direita acuadas, para colocar a população contra eles. E ao colocar a população contra eles, das duas, uma. Se eles se mantiverem defendendo a classe dominante, eles perdem capital político, perdem votos, e a população vai apoiar a esquerda porque vai reconhecer que é quem está lutando por eles, ou se eles cederem, a gente vai ganhar capital político porque vai dar benefícios, vai conquistar benefícios na luta política para a classe trabalhadora e para os mais pobres, com justiça tributária, com o fim da compra dos políticos, que é acabar com o financiamento privado de campanha de uma vez por todas, proibir qualquer tipo de doação, porque não é doação, 100 mil reais, quando se bota na campanha de um político, é investimento, não é doação. Isso é fundamental. É assim que o campo democrático de centro-esquerda, esquerda, frente ampla, escambau, vai vencer. Não é fazendo concessões ao mercado, não é fazendo concessões à classe dominante. Fazendo concessões à classe dominante, iremos apenas fazer o jogo da direita e da extrema-direita. Iremos favorecer que eles voltem ao poder. O recado está dado. Era isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe se torna membro ou apoiador ou faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.